Opa, boa noite, pessoal. Então vamos começar aí a live prometida aí e promovida pelo Fonagem, aguardando aí o colega Rosalvo, estar aí presente. Cadê Rosalvo? Deixa eu chamá-lo aqui. Aí, vou aproveitar aí e mandar um beijo para Janice, nossa presidente do Fonagem. O Rosalvo está pedindo para eu chamá-lo aqui, mas eu não estou vendo ele. Aí um abraço pro Guilherme também, que está dando todo o apoio aí, nosso colega lá de Rondônia. E aguardando aí o Rosalvo entrar. Ah, tá aqui, ó. Aí, tô aguardando agora o Rosalvo aceitar o meu chamamento para participar dessa live. Rosalvo, tô te chamando aí. Tô te chamando aí, Rosalvo. E daí, Rosalvo? Aí, não deu certo. Tem que chamar de novo. Tá dando algum problema aí, técnico, para a entrada do Rosalvo. Guilherme, agora ele não tá nem na sala mais. Eu tava chamando ele não tá nem na sala mais. Já já vamos começar. Estamos com um probleminha técnico aí. Vamos dar uma olhada lá, ver se ele já está disponível. Aí não tá. Eu chamei o Rosalvo para ele participar. E agora ele não está na sala disponível. Ele está mandando uma mensagem de áudio aqui. Ele disse que está na sala, mas não está conseguindo. Alguém pode socorrê-lo ali? Eu estou vendo o Marcelo, a Janice e a Simone. E o Rosalvo mesmo não está aqui. Ah, o Rosalvo entrou. Pera aí, vamos ver. Fazendo a transmissão ao vivo. Tô chamando. Aí, Ô, Fernando, tive uma dificuldadezinha aqui, mas tudo resolvido agora. que maravilha. E Boa aí, noite, como é que tá o Rosalvo. Paraná? Boa noite, Opa, Fernando. bom. Vamos saudar, né, a nossa presidente, a Janice, presidente de Pois Fonagem, é. ao Guilherme, Baldan, os nossos amigos aí que estão acompanhando, todas as pessoas que estão entrando aí, né, para acompanhar a nossa live. Como é que tá aí na Bahia? Pelo jeito, nós estamos com um tempo diferente, né? É, o tempo aqui tá quente hoje, né? Sol muito bonito até, né?
Eu queria também E, aproveitar a oportunidade para dar os parabéns à nossa presidente, a desembargadora Janice, né, pela iniciativa dessas lives. Né, nós já estamos na 17ª live, né, com muito sucesso. Mandar um abraço e parabenizar e agradecer o nosso colega Guilherme, né, que viabilizou a estrutura dessa live. E, enfim, nossos amigos do Brasil todo aí, né, que vão estar entrando aí, começou a entrar aí, colegas aí, né? né, eu estou vendo que tem muita gente que tá entrando aí para acompanhar o nosso bate-papo, né, Rosalvo? É um bate-papo sobre juizado, sobre turma recursal, né? Em Isso. época Começaram, de. Em começaram época a entrar aí de. alguns advogados aqui da Bahia, estou vendo aqui a doutora Clara Fonseca, Clara Isabel, né, da comissão da OAB. Entrou a nossa queridíssima colega, minha companheira de turma recursal, doutora Eliane Simone, né, acabou de entrar Né, aí na eu sala. vi, eu vi também aí que entrou o Marcelo. Marcelão, um grande O abraço para nosso você. queridíssimo Marcelo Brito, né? Entrou minha esposa É, aí, doutora Shirley, aliás, aliás, Rosalvo, já que você está falando aí, eu nossa para colega saudar, né, já Cristiane Vera saudamos, está aí dando uma boa noite, doutora Mariana Machão. saudamos os colegas e saudando você, Rosalvo. Quero saudar também o Marcelo, nosso amigo da Bahia. Você é da Bahia, gente boa, meu pai era da Bahia também, né? Então quero salvar todos os baianos aí na pessoa do Marcelo. Meu pai era de Lençóis e eu me sinto com um pezinho na Bahia também, tanto que, né, nossos grandes amigos de Fonagem são baianos também, né? Então Isso. fica aí meu registrado o meu Entrou abraço. minha Eu quero filha aí depois, agora, acabou de entrar, Suzana. eu quero depois E terminar também queria mandar cantando uma um música em abraço homenagem à aí, Bahia. um Hã? abraço aí. Também queria mandar um abraço para os amigos lá do Paraná, vários amigos, né? O desembargador Bacelar, o nosso conselheiro Keppen, né? Meu companheiro de jornadas de AMB. E queria mandar um abraço especial para o nosso colega Léo, que também fonagiano e nosso companheiro de todas as horas aí. Né? É isso aí, fica registrado. Então, um abraço aí nosso para todo Estão mundo. entrando alguns colegas aí, alguns advogados aqui da Bahia, né? Está Que entrando, acaba legal, de entrar agora o doutor que legal. Alessandro, Também de entrou aí o Curitiba, doutor Alessandro lá de Curitiba também. Um abraço para ele, um doutor abraço aí Paulo, para a Ellen, Paulo Vinícius de para a Castro, aqui da Andréia, quem Bahia. está também aí. É isso aí, Rosalvão. E mandar um abraço pro pessoal da Bahia, para os amigos lá, para Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Alcaíme, que não está mais aqui com nós. Entrou meu Então, genro aí agora, acabou de entrar, Leonardo Caldas Queiroz, doutor bacana, Alessandro, Ricardo, também advogado, estão entrando, bons aí. Doutora Maria Paixão, né? bacana. Então vamos. Então, muitos. É, E quer dizer que aí tá então, frio, né? No, em tá Curitiba. bastante frio aí, pelo jeito tá calor. Aqui nós estamos com ar-condicionado natural e você está com ar-condicionado conectado na tomada, né? Com certeza. Isso. É, É, com certeza, né? é. Rosão? Então, vamos começar os trabalhos aí, Rosão? Para não ficar só nessa de ficar mandando abraço para cá, abraço para lá, abraço para cá, abraço para lá, vai passar uma hora, vai acabar o negócio e nós vamos estar só se abraçando aqui. Pois é. Isso. Já tem gente suficiente aí para a gente começar o nosso bate-papo, né? Já. Vou começar um E bate-papo aí, rapaz, sobre a questão dos trabalhos na epidemia. Eu sei que aí na Bahia vocês também têm uma estrutura forte com relação aos juizados, né? E aqui no Paraná também não é diferente, porque nas últimas administrações do tribunal a gente tem verificado que houve um investimento muito grande, não só na estrutura funcional dos juizados, né, embora a gente precise aumentar, porque o volume é muito grande de processo, mas também na parte, na parte tecnológica, né? E isso a gente deve muito também a vocês aí da Bahia, nas trocas de experiência que a gente tem,
a gente tem aproveitado muito os modelos aí. Viu, Vocês, Fernando? essa Aqui parte. para Oi, pode dizer. para a gente falar, como a gente está falando para os colegas do Brasil todo, né? Nós temos fonagianos do Acre ao Rio Grande do Sul. É bom a gente dar uma passada assim de qual é a estrutura que a gente tem aqui para a gente poder compreender como é que está as turmas recursais nesses tempos de pandemia, qual foi o aprendizado que a gente teve desse período todo aí, né? Eu vou Uhum. começar aqui falando um pouco aí, só para fazer um desenhozinho de o que é o juizado aqui na Bahia. Nós hoje, na Bahia, nós temos da Bahia 142 juizados adjuntos, que são juizados em pequenas cidades do interior, onde não há juiz, mas há uma estrutura. Nós temos 60 juizados formalizados no interior do estado, causas comuns, juizados criminais e de consumidor, a sua grande maioria. Na capital, Fernando, nós temos 8 juizados de causas comuns, 19 juizados de defesa do consumidor, 6 juízes criminais e 2 juizados de fazenda pública. E temos ali turmas recursais, são 5 turmas de juizados de causas comuns, consumidor, trânsito e criminal. Utilizamos esses juizados, o sistema ProJude, e temos um juizado de fazenda pública, uma turma recursal de fazenda pública, que utiliza o sistema PJE, que ela pega fazenda pública e absorve as demandas dos juizados adjuntos do interior. E temos também uma turma de admissibilidade de recurso extraordinário, do qual eu estou presidente dessa turma de admissibilidade. Essa é a nossa estrutura de juizado, né? E vocês, qual é a estrutura, como é o desenho dos juizados aí no Paraná? Atualmente, nós temos 195 juizados aqui. São 195 juizados, alguns são com competência específica, principalmente da fazenda pública, mas a maioria são competência, uns é fazenda pública, telefonia, tudo como aqui na capital, mas no interior é meio generalizada a competência, é da fazenda pública, e nas comarcas maiores tem aí as comarcas maiores, eles têm uma competência especializada também. Com relação às turmas recursais, nós somos em 5 turmas recursais, cada uma com 4 juízes. Atualmente estou presidindo a 3ª turma recursal. Então nós temos 20 juízes nas turmas recursais que são responsáveis pela demanda do Paraná inteiro. Então nós temos um volume de processo muito grande, ainda mais porque hoje nós temos muitas demandas em massa, né? Muitas demandas em massa, e isso faz com que nós tenhamos um volume elevado de processo. Mas também, embora muitas causas repetitivas, assim como vocês fazem na Bahia, nós também temos a opção de sessão virtual. Então, nós trabalhamos aqui com a sessão virtual, que a sessão virtual é a nossa regra. A gente só não faz sessão virtual quando o advogado pede para que seja levada para a sessão presencial. E aí sim, a gente leva hoje, nesse tempo de pandemia, antes da sessão presencial, dentro de uma sala de sessão lá no tribunal. E hoje, nesse período de pandemia, a gente leva para uma sessão presencial, mas em contato virtual, onde a parte pode fazer a sustentação oral. Então, a gente tinha, no começo, começamos limitados em 20 processos para a gente ver como que ia funcionar essa parte técnica da sustentação oral e do julgamento virtual, né? Virtual, que eu digo, virtual com sustentação oral presencial, mas por videoconferência. Rapaz, e isso aí, na primeira, nós demos uma patinada, porque foi muita sustentação, as
acabavam demorando, atrasando um pouco a sessão, e depois, numa outra, a gente já levou para 50 processos, aquilo, e aí eu acabei fazendo, porque muitos processos são iguais, são repetitivos. Então a gente pedia para que os advogados fizessem um levantamento daqueles processos que eram Aqui, repetitivos para que eles Fernando, pudessem fazer a sustentação em bloco. E aí eles eu passaram a fazer a peguei sustentação aqui em bloco para dar e aí um nós desenho. diminuímos bastante o número de sustentações. Hoje a maioria dos processos estão sendo julgados sem sessão virtual mesmo. Virtualmente, que levam que começam na segunda e se encerram na sexta-feira. Tá me ouvindo aí, Rosaldo? Oi. Aqui, Fernando, tá ouvindo? Estou ouvindo bem, eu ouvi bem. Tá bom. Nós aqui, eu peguei aqui, fiz um desenho de referência, peguei o mês de julho de 2019 e peguei o mês de julho de 2020 para fazer uma comparação rapidamente para a gente na questão da pandemia, como é que funcionou para a pandemia. Só para você entender o que alterou e de que forma alterou e como a gente está lidando com a questão das demandas aqui na Bahia. No mês de julho de 2019, nas 5 turmas recursais, foram distribuídos 10.902 processos. Na sexta turma, 1.432. E na turma de admissibilidade de recurso extraordinário, 833. Nesse mesmo julho de 2019, lá atrás, no ano passado, situação normal, foram julgados 11.408 nas 5 turmas recursais. Na sexta turma recursal foram julgados 935 processos e na turma de recurso extraordinário foram julgados 2.204 processos. Eu peguei a referência agora do mês de julho de 2020, no mês passado, e veja como é que muda a proporção. Foram distribuídos nas 5 turmas recursais 5.315 processos. Na sexta turma recursal foram distribuídos 4.139. E aqui tem uma vírgula, que esse acréscimo de demandas aqui na sexta turma, ela deveu-se em função do incremento nos juizados adjuntos, onde os juízes, em função da pandemia, houve uma maior quantidade de julgamentos nos juizados adjuntos. E na turma de admissibilidade, 839 processos. Foram julgados. Veja que no ano de 2019 foram julgados 10.904. No julho de 2020 foram julgados 14.440 processos. Na sexta turma, 3.054 e na turma de admissibilidade de recurso extraordinário, 1.564. Ou seja, nós tivemos diminuição da quantidade de processos distribuídos, em função de que houve um esgotamento dos julgamentos no primeiro grau, porque a questão do julgamento virtual e do julgamento das audiências no juizado no primeiro grau, ela demorou um pouco mais de ser resolvida do que resolveu-se na turma. Então, os juízes aqui conseguiram zerar o acervo do primeiro grau, então esgotou o processo. Quer dizer, só de 2 meses para cá começou a haver audiências de conciliação e essa demanda vai aumentar. Mas o concreto é que a gente percebeu que aumentou muito a quantidade de julgamentos no segundo grau. Foi essa que a gente identificou aqui. Isso graças à nossa ferramenta tecnológica, né? Aqui Isso, aí eu vou... vocês usam o PJE aí, nós usamos o Projude aqui. E então, isso também possibilitou. Nós E o usamos o PJE? Projude e o próprio PJE. As 5 turmas recursais, todos os juizados utilizam o sistema Projude. Apenas a sexta turma recursal, que julga Fazenda Pública, e o juizado de Fazenda Pública da capital usa o PJE. E os juizados adjuntos, que são estruturas montadas nas comarcas do interior, às vezes onde não é nem comarca, que
é PJE, então alimenta a sexta turma recursal. Mas o grosso da movimentação é no Projúri. E as sessões vocês fazem, estão fazendo por videoconferência agora também, né? Sim. Aqui nós começamos, Fernando, aqui o baque da pandemia nos pegou assim de surpresa, né? Nós tínhamos vindo, a nossa querida colega, a nossa coordenadora, a doutora Fabiana Pellegrino, colega, inclusive, fonagiana, diretora também do FONAR, que assumiu a coordenação. E na sexta-feira, antes do início da pandemia, houve um evento, um seminário muito interessante lá no tribunal, com muita frequência. Na segunda-feira, estoura a pandemia. Isso era dia 16 de março de 2020, né? E nós tínhamos, a minha turma, por exemplo, tinha a sessão da turma recursal, da quinta turma recursal, na terça-feira. E o presidente, quando surgiu a pandemia, que ia fechar tudo na sexta-feira, na segunda-feira, baixou-se um ato que as unidades iam estabelecer, naquela situação de emergência, a sua forma de funcionamento, até que o tribunal conseguisse fazer um desenho mais geral. E nós tínhamos sessão da turma recursal no dia seguinte, e aí baixamos uma portaria, criamos uma portaria, onde ia ter a sessão na terça-feira, e nós, com já divulgado a pauta, com os advogados intimados, e nós aí baixamos a portaria, estabelecendo que a sustentação oral seria na forma de MP3. Os advogados iam juntar o MP3 da sustentação. Essa portaria não teve muito, porque tinham de produzir esse material para inserir no Projúri, porque o MP3 absorve no Projúri, então houve um certo incômodo com relação à utilização do MP3. Mas aí entra em cena a nossa coordenadora, a Fabiana, que liderança, com a capacidade de diálogo, ela conseguiu estabelecer um diálogo com a OAB, com as empresas e com a magistratura, e a partir daí, com um apoio significativo. Opa, caiu aí, Rosão. Saiu aí a conexão tua aí. Bem, Rosalvo estava falando da cultura dele na Bahia, e eu vou ter que chamá-lo de novo, porque caiu a conexão com ele, sabe? Mas caiu a conexão com ele estava falando da estrutura, de como... Oi, Rosalvo, caiu? Repete agora aí. As pessoas querem saber o que você está falando. Nesse primeiro momento, a sustentação oral, nesse sistema LifeScience, que foi adquirido pelo tribunal, se dava através da chamada para os advogados, chamadas telefônicas, e o advogado fazia a sustentação oral. Pois é, caiu de novo aí, ó. Perdemos a conexão com ele novamente. Vamos ver se está aqui de novo. Bom, enquanto ele não volta, eu vou falar da nossa experiência. Na época, agora voltou aqui, ó. Só que não está dando possibilidade, deu? Conseguiu elaborar uma ferramenta que propiciou a presença do advogado na sala. Então, o advogado é intimado, entra na sala de evento e aí faz a sua sustentação. E tem funcionado dessa forma aqui. Para que isso acontecesse,
eu preciso fazer dois aí, além da doutora Fabiana, registrar a participação e a colaboração que teve a comissão da OAB dos juizados, e eu faço a referência aqui na pessoa da doutora Vanessa Lopes, que você inclusive conheceu no FONAGE lá em Florianópolis, que Sim, teve uma participação sim. destacada, e também o tesoureiro da OAB, doutor Hermes Larião, que também contribuiu muito com esse diálogo para que essas ferramentas pudessem ser viabilizadas aqui na Bahia. Então, hoje nós estamos funcionando assim, Fernando. E aí, como é que está funcionando? É. Aqui é a mesma situação, mas desde o começo, primeiro eles permitiam, é, logo no começo, Fernando, ficou você. uma coisa meio E aí? complicada, porque a gente não tinha a preparação para fazer a sessão por videoconferência. Então a gente fazia a sessão por. As sessões eram só virtuais. O que tinha que ser mandado para a sessão presencial, a gente estava esperando, porque a gente não acreditava que a pandemia ia demorar tanto, né? Para nós, ia durar 15, 20 dias. Mas daí, então, logo depois, o presidente já baixou um decreto, a presidência do tribunal, dizendo que as sustentações orais, mesmo nas sessões virtuais, pudessem ser encaminhadas por WhatsApp, por e-mail, qualquer meio de comunicação. E nós passamos a receber dessa maneira. Acontece que, pô, o Projut se adaptou para que a gente pudesse. O Projut se adaptou para que a gente pudesse. Para que a gente pudesse fazer as sessões por videoconferência. E aí teve a possibilidade do advogado pedir a sustentação oral. Foi aí que eu disse para você, disse aqui, que nós, então, para não acumular muito as sustentações, eu encaminhei até uma carta para os advogados para que priorizasse aqueles feitos repetitivos e usasse um só que fosse paradigma e que isso surtisse efeito nos demais. Então daí Você está me o. ouvindo, né, Fernando? Estou ouvindo, está me ouvindo? Estou ouvindo, eu vi que você caiu. Eu estava contando como é que o que tem acontecido aqui Mas no Paraná. a minha E imagem aí, está aparecendo aí. não, tua imagem está aparecendo, não. A imagem caiu aqui. Eu vi que caiu aí. E aí possibilitou que a gente pudesse julgar esse processo. Está me ouvindo, né? E aí o que acontece, Rosalvo? Fernando, a minha imagem caiu aqui. Eu vou sair e entrar de novo aqui. Tá bom, então. Pode deixar, então. Então eu vou aguardar você. Eu estava falando da minha experiência aqui no Paraná, mas vai lá. É, eu não quero remover, Guilherme, eu não quero remover o Rosalvo, depois eu tenho medo dele não conseguir entrar. Ou eu posso remover ele dessa conversa e vou colocar ele de novo. Estamos guardando um minutinho aí, problema técnico do Dr. Rosalvo. Nós já vamos colocá-lo novamente na linha. Pois é. Mas ele precisa entrar de novo, né? Ele
Precisa entrar de novo, senão a gente não consegue prosseguir aqui. Vamos ver se ele entrou. Rosalvo. Ah, deu aqui, ó. Entrou de novo. Aí estou chamando o Rosalvo novamente, para a gente poder continuar esse bate-papo aqui. Aí. Tá chamando aí, Rosalvo. Voltou aí, né? Pois é, ontem nós conversamos uma meia, 40 e poucos minutos e não deu esse problema, né? Não deu esse problema, é. Viu? Aí eu estava contando aqui, Rosalvo, que aqui também a gente, só que no começo da pandemia a gente estava com problema. Não é que estava com problema, a gente não tinha essa experiência ainda da videoconferência. E depois o tribunal possibilitou a ferramenta do CNJ, e hoje nós estamos trabalhando muito bem com isso, né? Eu tenho os dados aqui também do Paraná aqui com relação ao aos números, né? Para você ter uma ideia, do dia 16 de março a 10 de agosto de 2019, nós tivemos um total de 38.289 julgamentos no ano passado, para 30.996 distribuições. E no mesmo período de 16 de março de 2020 a 10 de agosto de 2020, nós tivemos 41.032 julgamentos para 33.844 distribuições. Então, nós tivemos, assim, um número maior, um número mais elevado de julgamentos com relação ao ano passado, nessa época de epidemia, né? Isso quer dizer que o julgamento virtual e também o julgamento por videoconferência vem funcionando a contento, assim que também como aí na Bahia. Eu acredito que muita coisa, quando passar a pandemia, veio para ficar, né? A gente sofreu muito antigamente com falta de estrutura no juizado, né? Não sei se você se lembra bem disso, né? O juizado sempre era relegado a segundo plano. Primeiro vinha a justiça, que eles chamam de justiça tradicional, e depois era o juizado. Esse aqui deixa para lá, isso aqui é pequenas causas, né? Chamava até de pequenas causas, até com um certo desdém a ser tratado. Hoje a gente vê que os tribunais estão investindo bastante nos juizados, mesmo porque o último levantamento que eu fiz, Rosalvo, a gente tinha quase os juizados tinham uma fatia de quase 50% do total das demandas distribuídas em todo o estado, né? Eu não sei como é que é aí na Bahia. Rosalvo, aconteceu algum acidente aí com o teu celular? Caiu de novo. Maravilha. Vamos lá. Vamos passar para o Rosalvo. Tá caindo demais isso aí. Ontem eu conversei com o Rosalvo uns 30, 40 minutos e isso não aconteceu. Só que nós conversamos pelo WhatsApp, né? Vamos passar lá para ele. Rosalvo. Tá aqui, ó. Pronto, eu estou aqui agora. Eu agora estou no 4G. Eu saí do Wi-Fi e estou no 4G. Eu acho que no celular aqui agora eu acho que vai funcionar melhor. Ah, ficou melhor, ficou até mais bonito aí, Rosalvo, na imagem. Pois é. Eu estava no tablet e aí não estava com dificuldade. Tá. Mas o Guilherme já tinha avisado que no tablet talvez pudesse. Mas tudo bem.
viu? Então, você pegou os dados aí que eu dei, que eu passei da Cheguei, eu lhe ouvia, Paraná? mas não lhe via. É, Ah, então tá. é, Então, para você ver bem, todo esse investimento que fizeram nos juizados está valendo a pena. Né? Porque eu não sei se você lembra que eu falei para você que o juizado era relegado ao segundo plano sempre. é. Né? E eles não investiam muito no juizado. E hoje nós já respondemos por quase a metade de toda a demanda que é distribuída. Eu acho Né? muito mais, viu, Fernando? E em muitos lugares a estrutura continua a mesma. E muitas vezes a gente vê que, e graças às últimas, aqui no Paraná, pelo menos posso dizer, as últimas administrações do Paraná, eles têm investido bastante nessa questão do juizado, entendendo qual que é a nossa reclamação. Nós chegamos ao absurdo, alguns anos atrás, de que os caras trabalhavam para que o juiz do juizado tivesse um salário menor do que o dos demais, ganhasse metade do que os outros ganhassem. Uma redução de salário porque é juiz desjuizado. Né? Essa E é a cultura antiga, né, hoje as Fernando? pessoas estão vendo a importância dos juizados, É, mesmo porque a produtividade dos juizados é grande também. é. Viu, Fernando? Essa é a cultura antiga, né? Nós começamos o juizado, era aquela coisa do juizado era lugar menor. Hoje, o juizado é a porta de entrada da justiça. A porta de entrada e a de saída, porque é onde mais entra e mais sai É processo. Né? verdade, Então, a importância é fundamental. é verdade. Fernando, eu acho que nós aprendemos aqui a pandemia nos ensinou algumas lições que eu acho e fez a gente descobrir algumas coisas que a gente não sabia. Por exemplo, a gente não sabia dessa capacidade nossa de julgar em home office. E nós passamos a ter uma produtividade. Você veja que no mesmo período, a gente em circunstâncias normais, nós julgamos menos do que conseguimos julgar na pandemia trabalhando em home office. Quer dizer, essa é uma realidade que eu acho que veio para ficar. Veio Como para acho, ficar. veio para ficar. Como acho que veio para ficar essa videoconferência. Claro, Veja, a Bahia, aqui no nosso caso, a Bahia é um estado com dimensões continentais. Né? Você veja, de Salvador para Porto Seguro, são mais de 1.000 quilômetros de distância. De Salvador para Teixeira de Freitas, que é quase 1.500 quilômetros de distância. De Salvador para Barreiras, do outro lado, a oeste, são mais 1.000 e tantos quilômetros. E hoje, com esse sistema da videoconferência, nós estamos tendo a oportunidade, e uma rica oportunidade, de ter sustentação oral feita da própria comarca. Então, o advogado de Porto Seguro, o advogado de Teixeira de Freitas, o advogado de Barreiras, o advogado de Juazeiro, está fazendo ele próprio a sustentação oral e enriquece muito. A gente está até no sotaque. A gente tem vários sotaques aqui na Bahia, então a sustentação oral tem sido muito rica, assim, muitas contribuições trazidas por advogados que a gente não via, apenas conhecia o texto, mas não conhecia nem visualmente, tampouco a sustentação oral. E isso eu acho que veio para ficar. Quer dizer, veio para ficar mesmo, porque o Guilherme tá até fez uma observação, o custo do processo acaba sendo menor. menor. E muita coisa. E outra coisa eu vou te dizer, que essa pandemia vai alertar. Muitas das secretarias, sejam de juizados ou até mesmo da justiça comum, muito dessas secretarias elas podem ser unificadas. Exemplo do que acontece no Mato Grosso do Sul, vão pegar as secretarias podem ser unificadas, podem diminuir o número de funcionários e até distribuir os funcionários para outras funções, né, tão importantes quanto, como também a de assessorar o juiz na recepção dos processos, porque a demanda vem cada vez maior. Você veja bem, Só na época aproveitar da que lei, você falou do Mato Grosso, mandar um abraço lá para o nosso queridíssimo desembargador, presidente do tribunal, o desembargador Pascoal, né? o Guardador Pascoal, também,
né? Grande abraço para Um ele. abraço para o desembargador Pascoal, né? Grande abraço para ele. Tanto que você veja bem, a Lei 9.099, quando ela foi publicada em 95, o valor do salário mínimo, Rosa, era de R$ 100. É, Então, 40 salários mínimos equivaliam, na época, a R$ 4.000. Hoje, o salário mínimo está beirando os milão, ou está até mais de mil. Então, quer dizer, nós estamos com ação acima de R$ 40.000. é. Né? Para fazer depois, ainda eles colocaram nos juizados as empresas, as microempresas, as empresas de pequeno porte e ainda permitiram o juizado criar o juizado da Fazenda Pública, que a ação pode entrar até com 60 60 salários mínimos. salários mínimos, até Exato. 60 salários mínimos. Então você vê que não são só causas pequenas, são causas de menor complexidade com relação à produção da prova. Mas os valores chegam a ser até expressivos, e isso permitiu que explodisse o número de ações dentro dos juizados. E eu acho que essa pandemia, essa questão do julgamento, mesmo presencial, porém à distância, por videoconferência, é uma realidade que veio sim para ficar e nós vamos ter que nos adaptar a isso. E eu estou achando bom também, viu? Eu acho bom. Eu tenho a impressão que nós vamos, depois, passada a pandemia, nós vamos conviver com um sistema misto. Talvez sessões presenciais, mas vai ter que ter um espaço, porque eu imagino que essa vai ser a demanda dos advogados, a demanda, sobretudo dos advogados do interior, né? Que a gente conviva com uma parte presencial e ter um espaço para a videoconferência, porque enriqueceu muito e facilitou muito a vida do advogado no interior, que está podendo fazer a sua sustentação oral, né? Em benefício de todo o jurado. Você ter com esse contato, você ter a sustentação oral de um advogado de uma cidade longínqua é muito rico, viu, Fernando? Muito rico mesmo. Então, acho bastante importante É essa, verdade. essa E além nova disso, ferramenta. tempo que a gente economiza, né? Veja bem, hoje nós fizemos uma sessão aqui e no meio da sessão o advogado ele entrou e falou: olha, eu tenho uma audiência de conciliação aqui, se vocês me admitirem novamente, eu volto. Daí nós permitimos, claro, porque, né? Aqui a né? gente Agora, permite. se fosse presencial, ou ele fazia uma, ou ele fazia outra. Então, até para o advogado fica fácil de trabalhar. Ou ele E fazia uma audiência, facilita ou ele aí, fazia outra. porque nós ganhamos tempo, né? Então, se o advogado já está na sala, vai fazer uma ostentação oral, nada mais justo que ele faça logo do outro processo que ele tem, mesmo que tenha um outro advogado, ele fica na sala, a gente convida o outro advogado do processo, pregoa, e isso evita uma perda de tempo com a chamada dele sair para voltar. Então, isso é um facilitador que aqui tem funcionado bem nesse É, aspecto. tem uns cuidados, talvez, necessários que as pessoas têm que tomar, porque sabem que a câmera é câmera, né? Então, às vezes, os caras às vezes deixam a câmera ligada, deixam o áudio ligado. Hoje mesmo, uma sessão lá, um advogado lá que ele acabou tendo êxito no recurso dele, a hora que ele terminou, ele comemorou com a mulher veio, você ganhou, meu amorzinho, beijinho pra cá, beijinho pra Aqui nós cá. tivemos algumas questões incidentais, assim, muito pontuais, de pequeníssima monta. A gente tem observado os advogados sempre procurando manter o rito, né, a solenidade da sustentação oral. Assim, hoje mesmo, na sessão, vários advogados faziam questão de demonstrar esse respeito pela formalidade da sustentação. Alguns até que tinham que sair de casa, ficar do lado de fora e dentro de um carro para fazer a sustentação, mas fazia questão de dizer, não estou dirigindo, não estou me locomovendo, eu estou aqui porque a internet aqui é melhor do que dentro de casa, do que tal, e faz a sustentação oral. Agora, Fernando, uma coisa também que tem funcionado muito bem aqui é o julgamento antecipado virtual, que nós temos dois plenários, né? Nós temos o plenário virtual e temos o plenário da videoconferência. Aqui, quando o processo é pautado,
o advogado tem 15 dias seguidos para poder pedir a sustentação oral. Ultrapassado aqueles 15 dias, o processo muda de status, ele sai do pronto para votação e ele passa a estar pronto para julgamento. Então, mesmo que a pauta esteja para o mês seguinte ou no mês subsequente, é possível antecipar aqueles processos em que não há o pedido de sustentação oral. Então, isso também deu uma agilidade muito grande. Então, o advogado que já conhece o entendimento da turma, já conhece mais ou menos a forma de decidir, então, para ele, às vezes, é conveniente não fazer o pedido de sustentação oral, porque ele vai ter que esperar, às vezes, a sessão para 2 meses, quando ele, em não fazendo, ele tem aquele voto antecipado. Isso também melhorou muito a produtividade. Veja que Aqui também. nós tivemos 5 mil distribuídos e julgamos 14, exatamente porque se consegue puxar de pautas subsequentes esse julgamento antecipado, né? Aqui também. Aqui também, tanto que a gente tem, é o seguinte, a gente tem um sistema que eles têm 5 dias aqui para pedir. Então ele tem que pedir, a partir do momento que é publicada a pauta, a gente já encaminha direto para a sessão virtual. Então nós não temos o plenário virtual é a nossa regra. A O regra processo, realmente, ele vai ser julgado pelo virtual. Ele chega e já vai direto para o virtual. Quando a gente já pauta para a sessão virtual. Quando sai a relação, a pauta da sessão virtual, que daí ela começa na segunda-feira e se encerra na sexta-feira, às 19 horas. Se encerrou, daí já quem votou, votou, quem não votou, não vota mais e fica como se fica valendo o voto do relator. Não. Só que dias para pedir, então, a sustentação oral. E depois que ele pede, um dia, ele tem até 24 horas antes da sessão presencial por videoconferência, ele tem até 24 horas para confirmar a sustentação oral dele. Se ele não confirmar, ele não vai sustentar e o processo dele vai ser julgado virtualmente também, como nos outros, só que naquela sessão para videoconferência, entendeu? Ele não confirmou, então o processo dele não vem não vai ter sustentação, mas o processo dele vai ser julgado naquela sessão por videoconferência. Depois de encerrada a videoconferência, a gente vai no sistema e vota aqueles processos que... E isso a gente tem diminuído bastante. Como eu já tinha dito para você, ainda mais mandei uma carta lá para os advogados pedindo a compreensão deles e tudo, né? Dada a excepcionalidade do momento, e eles compreenderam, e nós estamos assim... Hoje nós tivemos uma sessão que não deu 30 sustentações. Não. Aqui nós temos uma realidade e nós temos uma cultura da sustentação oral muito intensa. E eu acho até porque tem até uma Melhorou, mas... oral grande. Foi porque o telefone tocou aqui, aí eu tive que desligar a chamada. Aqui nós funcionamos, a nossa estrutura funciona todo no mesmo prédio, Fernando. Então, nós temos todos os juizados de Salvador no mesmo prédio, Fórum Regional do Imbuí. Circula nesse prédio diariamente, em circunstâncias normais, em torno de 8 mil pessoas. Tem um colega... 8 mil pessoas. São 26 baias de audiência de conciliação. Então, você tem entre advogados, entre partes, juiz, 8 mil pessoas. Então, o advogado que está fazendo audiência ou que está diligenciando o processo de sustentação oral, ele sobe e faz. Então, essa facilidade para a sustentação oral, de estar no mesmo prédio, no mesmo local, eu acho que estimulou um pouco a sustentação oral. Porque quando nós funcionávamos fora do ambiente do juizado, nós já tivemos momentos que funcionamos no Fórum Barbosa e os juizados eram espalhados na capital. Isso criava local, ele não tinha tempo hábil para ir até a turma recursal.
Então, hoje, funcionando tudo no mesmo local, eu acho que estimula um pouco a sustentação. O que é muito bom, a gente não tem nenhum problema com isso, porque é muito rico a sustentação oral presencial, embora as salas ficam muito cheias, muita gente, mas eu, particularmente, gosto muito dessa movimentação presencial dos advogados na sustentação oral. E vamos ter isso de forma híbrida, né? Mas, Fernando, Aqui nos... aqui também nós temos uma situação que eu não sei se você tem aí. Nós temos a turma de uniformização de procedimentos e também a gente está tendo assim, muitas reuniões hoje dos juízes das turmas recursais. A gente tem procurado estar discutindo e tentar uniformizar alguns procedimentos, porque tem matérias, por exemplo, que há muita divergência entre as turmas, né? Você pegar uma matéria assim, tipo RMC, Reserva de Imagem Consignada, nós temos 4 entendimentos diferentes, seja no juizado no primeiro grau, seja na próprias turmas recursais. A gente está tentando, mas não é uma coisa fácil de conseguir, mas nós estamos tentando uniformizar, né? E outras matérias, nós já conseguimos uniformizar, por exemplo, plano de saúde, o plano de saúde coletivo, falso coletivo, nós conseguimos ter o entendimento pacificado em todas as turmas recursais, inclusive com súmulas, né? Nós temos a súmula 02, né, daquela devolução de corrige os 10 anos e devolve os 3 últimos. Isso está pacificado aqui, né? Nós já tivemos aqui, só que nós não temos uma turma de uniformização, nós temos a turma recursal reunida, que é a turma responsável pela uniformização de jurisprudência. A gente tinha aqui antes aquela turma recursal única, né, que era formada por 16 juízes, né, eram 8 titulares e 8 suplentes, e ali eles especializaram as turmas, eram divididas em 2 turmas, depois vieram 4, e hoje são 5. Só que eles especializaram, cada turma com uma competência especializada. Daí isso acabou minando um pouco a questão da uniformização, porque os entendimentos eram praticamente únicos de cada turma, né? Agora eles diluíram de novo essas ações. Essas ações agora passaram, 4 turmas são da mesma competência, todos com a mesma competência, não é mais especializado. Talvez agora vai dar um pouco mais de trabalho para a turma recursal reunida, para que eles possam julgar essas uniformizações de jurisprudência que são previstas no nosso regimento. Mas antigamente a turma recursal única especializou e estabeleceu alguns parâmetros para julgamento, que são os enunciados. Hoje esses enunciados já não são mais já tem mais essa força, como tem a força do enunciado do FONAGE, né? Você viu que a importância do FONAGE, na nossa vida de juiz, do juizado, que um enunciado do FONAGE só se revoga por lei, porque se você não tem a lei, né, o enunciado acaba não caindo em desuso. Você vê de exemplo da contagem dos prazos, que era aquela discussão se contava em dia útil ou não contava, conforme o novo CPC, o FONAGE editou o enunciado, foi lá em Maceió ainda, de que os prazos correriam em dias contínuos e não haveria, e não seria por dias úteis. E depois, só depois que modificaram o Código de Processo Civil, é que caiu em desuso o nosso enunciado, evidentemente, porque daí estava contra a lei, o FONAGE não pode. A força dos enunciados do FONAGE é muito grande e a gente é muito comum e muito frequente, né, os juízes utilizar na fundamentação, na sua própria sentença, nos votos, enunciado do FONAGE. E eu acho que a força disso tem muito a ver de que os enunciados do FONAGE não são elaborados ou são aprovados de qualquer jeito. Você vê, tem reuniões de FONAGE não se aprova nenhum enunciado, porque não existe o amadurecimento para aprovação. Então, em função de que é muito discutido, muito amadurecido, muito, né, consolidado, é que tem essa força grande.
Mas a nossa aqui funciona, Fernando, a turma de uniformização oficial, são 6 juízes, um de cada turma, o mais antigo de cada turma, e é presidida pela presidente do conselho, que é uma desembargadora. No momento é presidida pela desembargadora Pilar Clélia de Tóbio e os 6 juízes mais antigos que participam dessa turma de uniformização. Ela ou atua ou por provocação das partes, quando há um julgamento de divergente, a provocação, e também através de iniciativas da própria turma que elabora enunciados, né? E os demandantes aí, Fernando, quais são os grandes demandantes aí da... Mas os grandes demandantes que são os mesmos no Brasil inteiro, né? A empresa de telefonia, banco, seguradora, né? Eu acho que são mais esses aí. Na Bahia não deve ser muita, não deve ter muita diferença, não, né? Não, nós temos, não, são esses e mais, mas os grandes demandantes aqui, os principais, são as concessionárias de serviço público, tanto a de energia elétrica quanto o de água. É muito comum aqui, às vezes nós tivemos um fenômeno aqui na época da construção do metrô, houve o rompimento da adutora que fornecia água para uma quantidade imensa de bairros aqui. Nós ficamos quase 8 dias sem água em vários bairros. Então, isso abarrotou os juizados dessas demandas. E há as concessionárias de energia, os famosos apagões, né, que quando ocorre numa cidade, às vezes fica 2, 3 dias uma cidade sem energia elétrica, é o transtorno que causa, aí a cidade inteira entra com ações, né? Então você tem um incremento muito significativo, sazonal de cada É, cidade, mas tem. aqui as prestadoras de serviço público, elas têm também bastante, mas não é tanto. Só quando às vezes estoura uma adutora numa comarca, numa cidade do interior, ou quando, às vezes até aqui, às vezes acontece, mas é, aconteceu já em Maringá, lá, que estourou uma adutora lá e o município ficou sem água por mais de 10 dias, aí gerou uma. Só que isso aí acabou sendo resolvido no IRDR, sabe? Então a gente decide conforme o IRDR e tem as condições lá do IRDR para que seja decidida essas ações. O Fernando, deixa eu só te falar. Nós estamos, a live tem 1 hora de duração e depois de 1 hora ela se encerra. Eu estou vendo aqui que faltam Já estamos chegando lá, né? 4 minutos para terminar aí a nossa live, né? É bom a gente ir caminhando para o final da live, né? Eu Tá tenho bom. duas questões aí a falar. Primeiro, mais uma vez, a desembargadora Janice, a nossa presidente, acabou de entrar aí na sessão, de dar Janice, pela iniciativa, essas lives muito importantes, sobretudo porque nós tratamos assim de forma leve, descontraída e mostrando a realidade de cada estado, de cada... com certeza essa live ela vai experiências que a gente está contando aqui vai servir para outros estados que não estão participando e isso soma muito positivamente. Então, acho que o sucesso dessa live tem sido desse conteúdo prático, né, que a gente está vendo. Mas eu acho que faltam 3 minutos para encerrar e queria mandar também um abraço para os nossos colegas, nosso fonagiano, nosso Guilherme, nosso secretário aí. E se no finalzinho, faltando 1 minuto, você pudesse encerrar cantando, seria interessante, porque... Oswaldo, quero agradecer você também. Quero agradecer a desembargadora Janice por essa oportunidade que nos deu de poder compartilhar a experiência da turma recursal. Agradecer o apoio técnico do Guilherme. Agradecer a todos que participaram aqui. E, obviamente, que eu vou cantar, faltam 27 segundos, e vai uma música só, em homenagem ao povo baiano. Dorival Caymmi, olha aí. Se o corpo passa com seu vestido,
Diz que é boa, mas como a vizinha. Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá. Mexe com o juízo do homem.